Boa noite, meus irmãos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos aqui em mais uma pastoral, nesta quinta-feira, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo de Heidelberg. Na terça-feira nós vimos sobre os benefícios, né? As implicações de nós crermos na providência de Deus, né? Como isso impacta, né, e nos beneficia, né, este credo, né, que de fato o Senhor Deus criou todas as coisas pelo seu poder, Ele sustenta todas as coisas, e como isso impacta a nossa vida, né, o fato de nós crermos nisso e professarmos isso como sendo a verdade das Escrituras. Como eu havia dito também, hoje nós vamos mudar de sessão. Nós iniciamos aprendendo sobre o Pai, o seu poder e a sua providência, e hoje nós vamos iniciar o estudo sobre o Filho, né, seguindo a estrutura que o Catecismo de Heidelberg ele vai apresentar, seguindo aí o que nós chamamos de credo apostólico ou credo dos apóstolos, tá? Então hoje nós vamos à pergunta de número 29 do Catecismo de Heidelberg. Eu vou ler a pergunta, né, eu coloquei no início do vídeo, você pode ler também na íntegra depois, bem como as referências que estão anexadas no catecismo, tá bom? Vou ler. Por que razão é o Filho de Deus chamado de Jesus, que quer dizer Salvador? Por que razão? Né? Nós temos aí no credo o Filho, né, sendo chamado de Jesus, a segunda pessoa da Trindade sendo apresentada com este nome. A resposta do catecismo é a seguinte: porque ele nos salva de todos os nossos pecados e porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação, tá? É muito fácil, biblicamente, nós encontrarmos o texto que sustente estas afirmações, né? O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, se você puder abrir, no versículo 21, nós vamos ter aí a promessa do anjo a Maria a respeito do nascimento do Cristo e a descrição deste filho, né, e da relação com o nome que é designado para que seja colocado nele, é apresentado no versículo 21 aí do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, não é, que diz o seguinte: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O próprio significado de Jesus significa Salvador, né? Aquele que seria o Messias, o enviado de Deus, o prometido de Deus, que é enviado com este propósito. Qual é o propósito? De salvar o seu povo. Eu acho maravilhosa a forma como o versículo é organizado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele vem salvar o seu povo dos pecados deles, né? Deixando muito claro que, embora o povo pertença ao Senhor, mas os pecados não. Os pecados são nossos e não do Senhor Jesus Cristo. Ele vem nos livrar dos nossos pecados. Por isso, ele é chamado de Jesus. E a resposta, então, vai traçar justamente essa questão. Por que é chamado o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, é chamado de Jesus? Porque é ele quem nos salva de todos os nossos pecados, não é? E aí há duas questões acrescentadas. Nós não devemos buscar em mais ninguém, não devemos buscar, e por fim, não podemos encontrar. São duas coisas. Nós não devemos buscar em outro e também certamente não encontraremos em outro. Um dos pontos fundamentais da fé cristã, que leva o nome justamente por conta do Cristo, o cristianismo, a fé cristã, é justamente o crer, o confiar, o professar que apenas em Cristo Jesus há salvação, não é?
é um ponto basilar da fé cristã, a afirmação de que fora de Cristo não há salvação. Há um tempo atrás, a Igreja Católica, né, e no período ainda católica que significa universal, né, catholique, né, ela forjou uma afirmação em latim que tem um significado semelhante, né, que diz assim: extra ecclesia nulla salus, que significa fora da igreja não há salvação. É uma afirmação um tanto controversa, que não deixa de ser verdadeira, mas acaba sendo falha. Como assim? Ela é verdadeira e é falha? Veja bem, porque a ideia forjada por trás dessa afirmação é que fora da igreja eles se referiam à igreja visível, não é? A Igreja Católica Romana, a instituição eclesiástica. E, de certa forma, a afirmação é verdadeira porque, não no que diz respeito à Igreja Católica Romana, né, ou à instituição igreja, mas se você para pensar nesta afirmação, levando em conta não a igreja visível, mas a igreja invisível, é uma afirmação plenamente verdadeira. Fora da igreja invisível não há salvação. O que é a igreja invisível? São todos aqueles que foram salvos por Cristo, né? Independente do local ou da época, né? Então, a afirmação seria ainda mais correta se fosse extra Christus nulla salus, né? Fora de Cristo não há salvação. E essa é uma afirmação que é irretocável, não temos como tirar nada a respeito dela. É a verdade das Escrituras. Fora de Cristo não há salvação. A parte do Evangelho de Cristo, a parte da obra redentora de Cristo, não há salvação. Não há quem possa se salvar a não ser por intermédio de Cristo. E ele afirma isso em sua palavra. Eu sou o caminho, artigo definido, a verdade, a única verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo, ele é categórico ao rechaçar toda e qualquer outra possibilidade ou alternativa que conduza os homens à salvação, não é? Cristo, então, é o único caminho providenciado pelo próprio Pai para que o seu povo fosse redimido. É Ele quem vem perdoar, nos livrar, na verdade, dos nossos pecados. Eu creio que não há entre os irmãos alguma controvérsia quanto a isto, né? Eu acredito que não, porque é uma questão muito elementar, muito fundamental, e eu creio firmemente que todos os irmãos têm esta fé arraigada em seus corações, que nós só somos salvos por intermédio de Cristo Jesus. É a justiça dele que nos redimiu, a sua morte que nos trouxe vida. Se nós hoje somos aceitáveis perante o Pai, é porque nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Se nós podemos hoje orar ou adorar conjuntamente, se nós podemos ser aceitos na presença do Pai, é tão somente pelos méritos e a obra, né, do nosso Senhor, que não apenas nos liberta dos nossos pecados, mas também agora é o nosso sumo sacerdote que nos permite acesso à presença do Pai, não é? Então nós temos um ponto central aqui. Cristo, ele é Salvador, não é? E há um texto em Isaías, capítulo 43, versículo 11, não é? Que ele é muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Por que ele é interessante? Porque especialmente os judaizantes, né, aqueles que amam o judaísmo, eles veem a pessoa do Senhor Jesus Cristo como um tipo distinto de Deus, né, ou como um subdeus, né, ou como alguém inferior a Yahvé, como se Yahvé e o Filho Cristo Jesus fossem distintos em essência, porque eles têm uma concepção equivocada a respeito da doutrina da Trindade.
Mas veja como esse verso ele vai reforçar ainda a doutrina da Trindade. O Senhor, Pai, Yahvé, vai dizer que fora dele não há Salvador. E aí no Novo Testamento Cristo é levantado como o Salvador, como o Redentor, como aquele que vem libertar. Não é? Então é evidente na organicidade da revelação que o Filho, como diz o evangelista João, ele estava com o Pai, mas ele é Deus. Né? No princípio, eles estavam juntos porque eles são unidos inseparavelmente no que nós cremos como a doutrina da Trindade. O Filho é Salvador porque não há Salvador fora da divindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há Salvador fora do Deus triuno, Yahvé, o Messias, o Santo Espírito. Tá? Então, sim, e o ponto que eu preciso reforçar é justamente sobre o ministério do Filho. Não é? O que o Filho veio fazer? Há algumas vertentes que distinguem, né? Inclusive nós percebemos isso pela própria forma com que as pessoas abordam o Filho, o Senhor Jesus Cristo, nos nossos dias. Muitos acreditam que Jesus Cristo existiu, muitos acreditam que ele é o Filho de Deus, mas a grande maioria das pessoas tem o Senhor Jesus Cristo como uma pessoa boa, que fez o bem, que amou a todos, mas ignora de forma falha, de forma equivocada, ignora completamente qual é o verdadeiro ministério do Filho. Ele veio nos libertar dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, como disse o evangelista João também, apontando para o Senhor. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a função primordial na encarnação é cumprir de fato o que o Senhor havia prometido no Éden, aquele que seria o Redentor, que esmagaria a cabeça da serpente. Cristo vem, então, não apenas para ser um exemplo de bondade, para ser um exemplo de altruísmo, para ser um modelo para que os homens sigam. Ele vem livrar os homens dos seus próprios pecados. Ele vem redimir. Ele vem nos dar vida, né? E fora dele não há salvação e não há vida. Por que isso é importante, queridos? Por que é importante nós termos uma compreensão adequada a respeito de quem é Cristo e do que ele fez e do que ele faz? É porque se você vê Cristo como uma boa pessoa, um exemplo de amor, um homem altruísta, humilde, simples e com N adjetivos, porque de fato ele foi, mas você ignora a sua obra como Redentor, você vai fazer como a grande maioria das pessoas fazem hoje. Eles acreditam em Cristo, eles até dizem que amam a Cristo porque ele era bom, e eles rogam a Cristo que cuide deles porque ele é Deus, e de fato é, mas eles não têm Cristo como seu Salvador. Na verdade, eles até recebem como Salvador, mas a condição que vem após a compra, né, do escrito de dívida que estava sobre nós, é justamente o senhorio, não é? Essa relação de entender que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo liga-nos inevitavelmente à nossa a função de servos. Nós agora somos escravos de Cristo, nós somos comprados por Ele, pelo seu sangue. Então a maioria das pessoas recebe os benefícios ou acredita receber os benefícios porque quer um Salvador, mas rejeita o senhorio. Não há gratidão em seus corações pela libertação, não há, na verdade, desejo de conhecer a Cristo, de andar com Cristo, de adorar a Cristo. Na grande maioria das vezes, Cristo se torna meramente um amuleto para muitas pessoas. Na hora da dificuldade, lembra-se de Cristo, né? Quando passa-se por necessidade, né? Lembra-se do Senhor Deus, lembra-se do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo ele vai ser enfático ao afirmar que aqueles que o amam de verdade, eles guardam os seus mandamentos. É inevitável que, se nós recebemos Cristo como Senhor, nós o amemos e demos provas deste nosso amor, servindo, amando a sua palavra, o glorificando com nossas vidas. Então, sim, a parte da resposta da questão 29
vai exaltar aí Cristo como nosso Salvador. Isso é fundamental. E aí vai delimitar duas questões. Nós não devemos buscar salvação em outro, né? Não na verdade é pecado acreditar que podemos ser salvos por outra forma que não por intermédio da graça de Cristo, por meio do Evangelho, as boas novas, não é? Se nós julgamos ser possível alcançar salvação pelas nossas próprias obras, nós estamos forjando um ídolo. Se nós olhamos para os nossos méritos e julgamos que por conta das nossas boas ações, por conta do que nós temos feito em favor de terceiros, nós somos merecedores de perdão e merecedores da salvação e do céu do Senhor, nós estamos invalidando a obra de Cristo, julgando que por nossas próprias forças podemos alcançar a redenção. Estamos agindo de forma semelhante aos que viviam e edificaram a Torre de Babel, que julgavam ser possível alcançar aos céus pela sua própria organização. E perceba que é uma forma que a humanidade tem agido desde a queda. Quando o pecado ele entra no Éden, Adão e Eva eles tentam sanar a dificuldade que eles encontram com o pecado, se cobrindo com folhas, tentando cobrir de alguma forma a sua nudez e a sua vergonha, mas esta não é a forma adequada, nem a forma preparada por Deus. O indício que nós temos no Éden é que o Senhor o cobriu com pele, e a mensagem por trás disto é que foi necessário sacrifício, né, para que Adão e Eva fossem cobertos adequadamente. A figura aponta para Cristo, não é? É necessário o derramamento de sangue para que haja redenção. Como diz o texto, sem derramamento de sangue não há redenção. Então há um meio adequado para a salvação, e este meio ele é providenciado pelo próprio Cristo. A tolice de Éden é tentar os homens, organizando-se em torno das suas próprias capacidades, alcançar aos céus. A obra do Evangelho é justamente Deus enviando o seu Filho à terra. A forma adequada de nós alcançarmos redenção não é pelas nossas próprias forças, mas é pela obra maravilhosa de Cristo. Nós não podemos buscar em outro redenção a não ser em Cristo. Mas isso não acontece. Acontece. Existem muitas religiões que elas pregam aí um desenvolvimento da sua alma, que você vai se tornando cada vez mais um ser iluminado pelas suas boas ações e vai se reencarnando até chegar ao ponto de ser um ser superior. Então isso é o que? Se não salvação por meio de obras? Se o homem não reconhece a sua miséria, o seu estado de pecado, de incapacidade, e não rende-se aos pés do Senhor Jesus Cristo, ele falha terrivelmente. Todo cristão ele precisa ser um servo prostrado aos pés daquele que pode de fato perdoar e redimir, que é Cristo, não é? E aí a última afirmação ela vai ratificar, dizendo que mesmo que busque, não é possível em outro alcançar redenção. É errado buscar, mas aqueles que buscam em outro vão constatar finalmente que toda busca de salvação fora do meio determinado pelo Pai é correr atrás do vento, é tolice. Buscar fora de Cristo redenção vai se mostrar falho, vai se mostrar como tolice, não é? No final dos tempos, no último dia, tá? Então, queridos, por que Jesus é o nome dado ao Filho de Deus? Porque ele vem nos salvar dos nossos pecados. O cristianismo tem isso como algo basilar. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Se o que a palavra de Deus diz a respeito do Filho não é verdade, ora, o que nós temos pregado, o que nós temos vivido, né? O que nós cremos na verdade, né? Não podemos permitir jamais que esta base seja arrancada do nosso credo. A fé é segura de que o Filho, Jesus Cristo, é Deus
e ao nosso Redentor. Tá? Então, que o Senhor vos abençoe com a sua palavra, com esta firme convicção, e que nós possamos amar ao nosso Senhor, amar ao Cordeiro de Deus, devotar as nossas vidas a Ele, por tudo que Ele nos fez, pela sua bondade, pelo seu amor, que nós possamos então, de fato, amá-lo, guardando os seus mandamentos, amando a sua santa lei, entendermos que como pequenos ramos que somos, enxertados nesta videira, é Ele quem provê alimento a nós, não apenas salvação, mas sustentação. A nossa vida está no Senhor, fora dele não há vida. Para terminar, eu quero compartilhar com vocês um último versículo, não está na lista de referências aí do Catecismo de Heidelberg, mas é um versículo que eu gosto bastante e que vem de forma arrasadora quanto àqueles que negam a divindade do Filho e a exclusividade, não é, que nós encontramos como Redentor, né, como o único caminho para a salvação. Por que eu digo isso? Porque recentemente eu fui confrontado com alguém e ele afirmava, né, que haviam duas formas de salvação. Para o judeu, a salvação seria pela descendência abraâmica, né, por ser judeu, e para o gentio a salvação seria Cristo. Nós não cremos nisso, né? O apóstolo Paulo em Gálatas ele vai ser categórico quanto a isso. Os descendentes de Abraão são os descendentes na fé. Ninguém é salvo por circuncisão, ninguém é salvo por descendência, por árvore genealógica. Todos que são salvos por intermédio de Cristo, seja a pessoa de Cristo no Evangelho, seja os tipos que apontavam para a obra de Cristo na Antiga Aliança. Tá? O texto que eu quero compartilhar com os irmãos é os versículos 11 e 12 do capítulo 5 da carta de João, primeira carta de João, que diz, na verdade, 10 a 12, tá? Vou ler o versículo 10 também. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Perceba a clareza, né, deste texto. Não há necessidade de forçar a barra para nada. O texto é muito claro, é o testemunho do Pai a respeito do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Louvemos a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu amor que é manifesto por intermédio dele a cada um de nós. O Senhor vos abençoe, meus irmãos. Uma boa noite a todos.